Meus queridos irmãos, nos últimos dias nós estamos vivendo o período da pandemia e nesse período nós estamos reclusos em nossas casas, nós estamos tomando todos os cuidados que as organizações de saúde nos pedem e de fato precisamos ter muito cuidado porque este vírus é um vírus perigoso. Esse tal de Covid-19 tem, de fato, feito muitas vítimas no mundo inteiro. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, existe ainda há muito tempo uma outra pandemia que a tantos tem tirado a vida e que, sem sombra de dúvida, é maior e mais perigosa do que o coronavírus. Pois o coronavírus mata o corpo físico e essa pandemia espiritual, ela pode matar a alma no inferno. Nós escutamos no evangelho de hoje Jesus nos advertindo para isso, que a gente deve ter medo daquele que pode matar a nossa alma, ou seja, que pode nos privar de Deus. O que é a morte da alma? A privação de Deus. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que faz com que eu não seja mais filho de Deus, legítimo, renascido das águas do batismo. Todas as vezes que eu faço a opção pelo mal, eu renego o meu batismo. E eu me refiro, meus irmãos, como já disse, à pandemia da espiritualidade, a pandemia da falta de fé, da falta de esperança e da falta de caridade para com nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, pensamos que a doença, ela só é física, mas a doença espiritual, ela é muito maior. A doença espiritual, ela mata muito mais. Já há muito tempo podemos observar uma grande crise de fé e, consequentemente, uma crise moral em nossa sociedade. Essa doença da indiferença religiosa vem infectando milhares e milhões de almas, milhares e milhares de pessoas estão infectadas pelo vírus da indiferença religiosa. Não querem mais saber de Deus, ou querem um Deus criado à sua imagem e à sua semelhança, e não o contrário. Quando o homem decide criar deuses, ele cria esse Deus à sua imagem e à sua semelhança. Nós é que temos que ser a imagem e semelhança de Deus, e não Deus ser a nossa imagem e semelhança. Entretanto, apesar do grande esforço que a igreja tem feito no mundo inteiro para salvar as almas, para salvar os homens e mulheres, para gerar vida e vida em abundância, muitos são aqueles que têm desprezado livremente e feito a opção pela morte. Despreza a Deus e faz a opção pela morte. Meus amados irmãos e irmãs, quantos na sociedade que vivemos hoje não querem mais Deus? E se querem Deus, querem o Deus que eles criaram e não o Deus verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma pandemia. Isso é uma doença. E é uma doença que não mata, talvez, o corpo físico, mas o corpo espiritual, a alma, morre com isso. O afastamento de Deus. O que impressiona é que diante da pandemia infernal, há mais de 2000 anos a nossa igreja já tem remédio para isso. A nossa igreja tem vacina, remédio e leito para cuidar da pandemia espiritual. Já durante 2000 anos já temos, graças a Deus na igreja, a vacina que a igreja nos dá. Que vacina é essa? A vacina da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai gerar em nós aquilo que é necessário para agradar a Deus. E meus irmãos, o que é necessário para agradar a Deus? A carta aos Hebreus vai nos dizer, no capítulo 11, versículo 16, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus.
A palavra de Deus é uma vacina. A palavra de Deus é um escudo de proteção que gera em nós a fé necessária para combater uma pandemia espiritual que se espalha no mundo inteiro. A pandemia da indiferença, da negação de Deus, a pandemia da falta de amor para com o próximo. Então, meus irmãos, podemos dizer ainda que a palavra de Deus é aquela que gera em nós a conversão, a mudança de vida e o abandono do pecado. Todo aquele que recebe a palavra de Deus e a põe em prática é semelhante a um homem que tem juízo e constrói a sua casa sobre a rocha. A indiferença religiosa tem destruído a vida de tantas pessoas. A indiferença para com Deus tem afastado homens e mulheres da única esperança de salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ainda assim, mesmo tendo a palavra de Deus, alguns são infectados. Mesmo já tendo sido vacinado, mesmo já tendo escutado a palavra de Deus, alguns deixam-se levar por pequenas faltas, por chamados pecados veniais, e precisa de um tratamento um pouco mais intenso. Sabe, quando a pessoa está infectada e a doença não evolui, a palavra de Deus está agindo. Mas quando a pessoa se afasta da palavra de Deus, quer fazer sua própria vontade, ela é infectada pelo pecado. E aí essa pessoa vai precisar de alguns medicamentos. A gente traz aqui exemplo para isso. A igreja nos dá alguns medicamentos para curar a alma daquelas pessoas que estão infectadas por algumas falhas, por alguns pecados, por algumas coisas que afastam de Deus, para não chegar ao ponto extremo da indiferença religiosa. Quando você sentir a sua fé esmaecer um pouco, esfriar um pouco, quando você sente, que não está sendo mais, sentindo arder no seu coração a palavra de Deus, se preocupe com isso. Procure logo um medicamento mais eficaz. A palavra de Deus é a nossa vacina, mas vem agora uma outra medicação que se faz necessário para a cura dessa alma, para que essa alma não caia na total indiferença religiosa. Meus irmãos, alma, quando eu me refiro aqui, eu estou falando de homem e de mulher, É porque o termo clássico que a igreja usa para cada um de nós é o termo de alma. Mas para que você entenda, é preciso buscar uma medicação mais avançada. E aqui nos diz o seguinte: a doutrina da igreja, o ensinamento dos apóstolos, doutrina da igreja, a Eucaristia continuamente recebida, isso é remédio. A oração pessoal e comunitária, isso é um medicamento necessário para aqueles e aquelas que estão infectados já com o vírus da indiferença religiosa, para que essa doença não avance mais, para que essa doença não mate a sua alma no inferno. Se faz necessário a prática da oração pessoal, da oração comunitária, do recebimento constante da Eucaristia. Entretanto, meus irmãos, mesmo com esse medicamento, alguns ainda chegam aos estados mais graves de saúde. Da mesma forma que tem gente chegando a estado grave de saúde com o Covid-19, existem também pessoas na dimensão da fé, pessoas na dimensão espiritual que estão em estado grave, estado de abandono da sua fé, estado de negligência da prática religiosa. E essa pessoa precisa passar e ser acolhida no leito. O leito. Na igreja existe um leito, e esse leito se chama confessionário, sacramento da confissão, penitência. A igreja nos oferece a cura para o vírus da indiferença religiosa, para o vírus que nos afasta de Deus, para o vírus daqueles e daquelas que não querem mais amar nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. A igreja nos oferece a possibilidade de receber o perdão de Deus. Veja que Jesus apareceu aos apóstolos, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem serão retidos. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs,
A graça de Deus é derramada no sacramento da confissão, no sacramento da penitência. Esse é o leito que toda alma, que todo homem, que toda mulher, infectado pelo vírus da indiferença religiosa, precisa passar. Fazer uma boa confissão, uma confissão geral dos seus pecados e voltar como voltou para a casa do Pai, o filho pródigo. Assim seremos curados, meus irmãos. E ainda segue. Nada pode fazer uma pessoa, Nada pode fazer uma pessoa respirar bem. Temos falado tanto de respiradores nesse período, mas espiritualmente falando, nada pode nos fazer respirar melhor do que uma boa confissão. Quando a pessoa abre o coração, rasga o seu coração na presença de Deus, por meio do sacerdote, a respiração volta, o fôlego. A respiração aqui é fôlego, que lembra espírito, sabe? Que lembra a ação de Deus em nós. Então, meus irmãos, quando nós recebemos de Deus, por meio do Padre, a absolvição dessa doença chamada pecado na nossa vida, é restituído em nós o estado de graça, o estado de filhos e filhas legítimos de Deus. O estado batismal, aquele mesmo estado que uma criancinha está agora após ter sido batizada. Depois da confissão, nós voltamos a receber esse estado. E aí, nos tornamos novamente, legitimamente, filhos de Deus. Filhos capazes de ter fé, esperança e caridade. A fé, a esperança e a caridade é restituída em nós, por meio da confissão dos nossos pecados. É restabelecido o organismo espiritual da pessoa, depois de uma boa confissão, depois de passar pelo leito, pelo leito do confessionário, é restabelecido na pessoa o organismo espiritual. E esse organismo espiritual, meus irmãos, nada mais é na igreja chamada de graça santificante. Chamado de graça santificante. Compreenda bem, o pecado é a desgraça. A graça é o contrário do pecado. A graça santificante nos possibilita aquilo que eu já disse: a filiação para com Deus, restaurada, renovada. A nossa imagem e semelhança de Deus agora brilha, porque somos felizes, porque somos imagem e semelhança de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, depois que recebemos essa graça santificante, ela traz consigo a presença de 3 hóspedes fundamentais para a nossa vida de fé. 3 pessoas vêm habitar na alma daqueles que confessam seus pecados. 3 pessoas vêm morar na vida daqueles e daquelas que confessam e que passam pelo leito da confissão: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a alma é restaurada pela absolvição de seus pecados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo começam agora a habitar naquela alma. E com ele vem a fé, a esperança e a caridade. Vem também os 7 dons do Espírito Santo. Vem mais as virtudes necessárias para nos continuarmos firmes na nossa caminhada. Ao recuperarmos a saúde espiritual, meus irmãos, que é o estado de graça, temos a enorme alegria de receber esses 3 hóspedes. O que poderia ter o homem e a mulher de mais felicidade do que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de si mesmo? Jesus diz isso no Evangelho. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus diz que quem ama, quem pratica a sua palavra, quem vive do seu evangelho, tem dentro de si a presença dele, do Pai e do Espírito Santo. É reestabelecida na alma tantas virtudes, meus irmãos, como já disse, da fé, da esperança, da caridade. Isso tudo gera em nós anticorpos espirituais, capazes de não deixar a gente cair de novo no vírus da indiferença religiosa, cair de novo na indiferença de amar a Deus, de amar o próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, mata muito mais no mundo a falta de fé do que o coronavírus. Mata muito mais no mundo a falta de amor, a falta de esperança do que esse coronavírus que está aí no mundo. Sabe por quê? Porque o coronavírus pode matar o corpo físico da pessoa,
Mas a falta de fé, de esperança e de caridade mata a alma da pessoa. E nós não fomos feitos para este mundo. A nossa casa está no céu. Nós estamos aqui passando um simples momento. E a nossa preocupação maior não deve ser material, deve ser espiritual. Temos que ter cuidado com o nosso corpo material, claro. Amamos as pessoas, temos pessoas para se cuidar, temos que tomar conta das pessoas que amamos. No entanto, nada pode nos apegar, porque a nossa morada, diz a palavra de Deus, está no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E se tem alguma coisa que me afasta desse Deus, eu preciso romper com isso agora. Eu preciso dizer não a este vírus do mal que pode estar em mim por conta de um pecado, por conta de um mau pensamento, por conta de uma atitude. Eu preciso romper com isso para voltar para a casa do meu Pai e ter restabelecido a minha alma, em minha alma, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente compreenda que Deus é puro amor e misericórdia. Amor e misericórdia. Deus não condena ninguém. Deus não castiga seus filhos. Deus corrige. Ninguém se engane pensando que Deus não corrige os seus filhos. Mas Deus não castiga seus filhos. Deus não condena. O que Deus quer, meus irmãos, é continuar na nossa alma, vivendo com Ele, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, vivendo nessa graça aqui na terra, vivendo na graça da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivendo na graça das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, vivendo nessa graça, vamos um dia estar com Ele na glória. Para estar na glória de Deus, é preciso aqui na terra viver na graça. Então, nesse texto, vamos rezar pedindo a Deus a graça de voltar para casa, a graça de se arrepender, a graça de procurar o leito da confissão, restabelecer em nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, restabelecer em nós as virtudes necessárias para nos livrar do fogo eterno. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse período de afastamento e de igreja fechada, precisamos intensificar a nossa oração pessoal. Não fique sem ler a palavra de Deus, ela é vacina. Não fique sem ouvir o evangelho proclamado, sem participar das missas pela televisão e pelo rádio. Não fique somente nos WhatsApps vendo mensagem ruim. Não, veja o que é bom. Assista o que presta, restabeleça em você a fé, a esperança e a caridade. E mais, quando a gente sair dessa terra, vivendo na graça, viveremos com eles, que é um só Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E teremos ainda o bônus de estar com a Maria Santíssima, nossa mãe, Maria Auxiliadora, e todos os santos e santas de Deus. Que vida mais podemos querer? O que é que o homem e a mulher podem ser filho legítimo de Deus? O que é que a ressurreição faz conosco? O que é que Cristo ressuscitado restabelece no homem? A filiação para com Deus. Meus irmãos, eu não posso me delongar mais, mas só faço ressalva a isso. Jesus começa nos chamando de servos. Primeiro a gente é servo. Depois que a formação vai aumentando, que a proximidade com Ele vai crescendo, Ele começa a nos chamar de amigo. E Ele diz que nada mais é importante do que dar a vida pelos amigos. Depois que Ele ressuscita, a gente não é mais somente servo, não é mais somente amigo, mas agora a gente é irmão, porque Ele manda Maria Madalena ir avisar os apóstolos: ide avisar aos meus irmãos que eu irei na frente deles para a Galileia. Então agora, meus irmãos, depois de ressuscitado, Jesus nos confere a graça de sermos filhos de Deus, herdeiros do céu, participantes da sua natureza divina. Não podemos ceder à pandemia do pecado. Não podemos ceder à pandemia da indiferença religiosa.